tarde a todos novamente. Sejam muito bem-vindos ao nosso estudo doutrinário e consolador desta tarde. Então, fechando suavemente os nossos olhos e levando o pensamento ao mais alto, buscando estreitar mais um pouco a nossa sintonia com a espiritualidade que orienta todas as atividades nesta casa, vamos fazer a nossa prece de abertura. E começamos agradecendo por aqui estarmos, sentindo os fluidos salutares que nos envolvem, agradecendo ao bom Deus por esta bênção de sermos recebidos por estes benfeitores de amor, que sempre sabem o que está no nosso coração e na nossa alma, e que certamente já estão nos acolhendo e amparando para o nosso bem. Obrigada, Mestre Jesus, pelos teus ensinamentos e exemplos. Que seja sempre o modelo que idealizamos para guiar as nossas existências, no exemplo da humildade, da simplicidade, da compaixão e da piedade que devemos cultivar. Agradecemos também pelos esclarecimentos que nos serão trazidos na exposição do Evangelho de Jesus desta tarde, pedindo que a nossa querida Cristina seja amparada e intuída pelos amigos espirituais e que nós possamos refletir intimamente sobre eles também. Então, pedimos licença e iniciamos o nosso encontro fraterno de hoje. Que assim seja. O estudo desta tarde, hoje, meus irmãos, é bem-aventurados que são brandos e pacíficos. A nossa lição da tarde hoje é a lição paciência, a paciência. Então, antes de começar, nós vamos pensar que significado tem a paciência em nossas vidas, para nós fazer essa reflexão. Que significado? No item 7, ele nos diz assim, um espírito amigo. A dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Não vos aflijais, pois quando sofredes, antes bendizei de Deus onipotente que, pela dor neste mundo, vos marcou para a glória no céu. E a gente fica pensando, refletindo, a dor é uma bênção que Deus envia a seus eleitos. Então, nós vamos aí ter a consciência que nós somos seus eleitos, né? Que a dor que muitos de nós já passou ou vamos passar, são necessidades espirituais, morais, para nosso crescimento, para nosso aprendizado. Então, a dor não é castigo, não é castigo. Não existe castigo, não existe injustiçado, existe sim necessidade. Lá quando Deus, a equipe espiritual que programa as reencarnações e programou, nos chamou, está na hora, tu precisa retornar à carne, vestir um novo corpo, né? E eles nos dizem, tu vai precisar experienciar com tal pessoas, familiares que já foram teu ou não, naquele país, naquele lugar X tal, ali tu vai ser necessário para teu aprendizado. Pela tua história, pelo tudo que tu já vivenciou, dentro das tuas necessidades, tu precisa ir estar com esses irmãos de caminhada, refazer a caminhada, que às vezes não foi ali tão positiva. Nós precisamos ter essa consciência. Aí nós chegamos aqui com aqueles amores que nós recebemos em nossos braços, filhos, filha, não é? Um companheiro ou a companheira. E no cotidiano, na vivência, nós vamos tendo o quê? Atritos. Vamos passando por experiências, às vezes, drásticas de dor, de separação, ou
de opiniões diferentes, são alfinetadas que vão nos deixando impacientes, né? Nos deixando em desarmonia, em desequilíbrio. Então, todas essas experiências que aqui nós chegamos após a nossa encarnação, nós encarnamos, vestimos aquele corpo ideal para nós, chegamos aqui, constituímos aquela família, ou aqueles que nós vivemos, ali, dentro das nossas necessidades, nós começamos a perceber as dificuldades. Ninguém vive 100% dentro do lar sem ter um atrito, não é verdade? As opiniões diferentes, as escolhas diferentes, né? Então, assim, nós vamos nos percebendo, nós vamos ficando fragilizados. E Emmanuel nos diz aqui, a paciência é uma construção, uma conquista. Então, quando nós nos percebemos, né, a paciência e a vida, nós começamos a perceber que nós estamos indo com uma situação de indisposição, de desequilíbrio, de desarmonia. Emmanuel nos diz que a paciência é uma conquista. Então, nós precisamos aí ter conosco, buscar em nós, né, essa mudança, se olhar, se conhecer, se entender, para ver como estamos nós, se estamos sendo pacientes em nossas vidas, no nosso dia a dia, com aqueles que estão junto a nós. No trabalho, o vizinho, a vizinha. Como é que nós estamos nos sentindo? Como nós estamos mantendo essa paciência? Tu vê como nos chama o Evangelho a atenção para nós, não para o outro, mas para nós, para nos enxergar e nos ver interiormente. Como nós estamos vendo, como nós estamos sentindo, né, no nosso relacionamento familiar, vizinho, ou trabalho, aonde estivermos. E aqui nos diz, adiante, diz assim, sedes pacientes. A paciência também é uma caridade que deveis praticar, além de caridade ensinada pelo Cristo, enviada de Deus. Então, a paciência é uma caridade que nós temos com o outro, com aqueles que vivem, que nós experienciamos junto. Né? Porque quando aquele fala, se indispõe conosco com uma atitude negativa ou grosseira, se nós manter a paciência e se souber calar naquele momento, nós vamos nos sentir melhor. Então, a paciência vai nos trazer um respaldo de tranquilidade e de equilíbrio. Vocês já pensaram que quando nós estamos passando por uma situação que nos responde, que nos diz uma palavra, ou nos olha com um olhar de desdém, ou que não gosta de nós mesmos, e conforme a atitude que nós tomarmos, nós vamos sentir um bem-estar ou um mal-estar, pela vibração da situação ou pela nossa vibração de paz. Então, como é importante nós manter a paz, tentarmos ser generosos, bondosos com aqueles que estão nos desafiando, procurando se manter à frente de nós por um posicionamento negativo, uma palavra negativa. Então, diz aqui a paciência é caridade. Quando tu está, principalmente dentro do lar, naquela mini sociedade onde nós estamos juntos, nós tentar aprender a calar, a silenciar, nós vamos conseguir nos manter em paz, em harmonia interior. Uma pessoa perguntando, né, conversando com o Chico Xavier, dizendo para o Chico que a esposa dele sempre reclamando, incomodando, para ele, né? Ele está falando no lado dele, que estava incomodando, reclamando diariamente. Aí o Chico pensou, né? Refletiu e disse,
Faz assim quando ela estiver conversando, assim reclamando, ficar de mau humor, né, indisposta contigo, te dizendo várias coisas, silencia. Toma um pouco d'água. Põe essa água toma essa água e silencia. E fica assim. Até ela terminar de reclamar. E faz isso sempre. Ela não vai ter motivo de reclamar. E ele fez, conta nos livros do Chico, nas entrevistas dele, que a pessoa fez, que o Chico diz. Botou água, ficou, e quando ela falava, reclamava, e ele não respondia. Ela parava de reclamar, ele engolia, botava fora a água, não sei, que era uma, como diz na história, que é uma água fluidificada, né? Fluidificada. E foi tanto que um dia ela parou de reclamar, porque ela não tinha mais para quem reclamar. Pelo silêncio dele, pelo modo da posição que ele ficava, não tinha mais com quem reclamar, ela não reclamava mais. Então, vocês vejam, isso aí é uma história que é contada nos livros do Chico, e nos mostra que, às vezes, um fala uma coisa, o outro diz outra, entramos em choque, entramos em briga, cara feia, discutimos e criamos um tumulto, uma vibração pesada dentro do nosso lar. Por isso que é importante a gente ter o conhecimento que o Evangelho nos traz, esse Espírito amigo, para que nós saibamos agir naqueles momentos que somos pegos desprevenidos. Né? Que às vezes quando nós estamos discutindo, batendo boca, por uma simples situação que surgiu, que nos pegou desprevenido, não estávamos bem e nos deixamos conduzir pela uma situação negativa de discussão. A caridade, que consiste na esmola dada ao pobre, é a mais fácil de todas. Outra porém, muito mais penosa e, consequentemente, muito mais meritória, a de perdoarmos aos que Deus colocou em nosso caminho para ser instrumento do nosso sofrer, para nos pôr à prova a paciência. E aqui nos diz, né? Dá aquela caridade de doar uma roupa, um sapato, qualquer coisa material, é fácil. Damos e viramos as costas e vamos embora. Mas a de perdoarmos aquele que nos ofende, aquele que não gosta de nós, é difícil. Ter paciência de entender essa caridade que temos que ter com o outro. E nós temos que ter essa consciência quando o outro não gosta de nós, o inimigo, né? Aquele que se institula, eu não gosto do fulano porque o fulano é isso, porque o outro. Porque às vezes nós olhamos defeito em todo, mas não olhamos para nós. E engessamos em nós que não gostamos do outro sem às vezes nem conhecer o outro, nem saber as necessidades que o outro carrega dentro de si. A gente ouve muitas situações e experiencia também muitas situações e não gosta do fulano. Porque o fulano é assim, assim. Mas como nós vamos dizer que o fulano é assim, assim? Será que já olhamos para dentro de nós? Nós temos que ser caridosos conosco, para nós fazer para nós o melhor que for. E o outro, se não gosta de nós, problema do outro. Mas nós temos que perdoar. Não podemos fazer assim, nenhuma acusação, nem falar mal do outro. Isso é importante para não nos infringir a lei de Deus. Se nós perdoarmos, se o outro não nos perdoar, o problema do outro vai ter que refazer com a lei de Deus qualquer situação equívoca. E nós ficamos tranquilos, porque perdoamos, que diz no nosso Evangelho aqui.
Na prática do perdão, como em geral na do bem, não há somente um efeito moral, há também um efeito material. A morte, como sabemos, não nos livra dos nossos inimigos. Os espíritos vingativos perseguem muitas vezes com seu ódio. Então a gente sabe que na prática aquele inimigo, né, se um de nós vai e ainda guarda o ódio, guarda o ressentimento, pode vir nos perseguir. Pode vir querer cobrar dentro da mente, do pensamento, da situação, da mágoa, do ressentimento, achar que ainda que tem razão e vai lá, não, então vai ver, eu vou te pegar, eu vou te fazer isso. Né? E tem espíritos que ainda vibram no mal. Por isso que nós temos que ter cuidado, por isso que nós temos que perdoar, nós temos que amar o nosso inimigo, nós temos que olhar para o nosso inimigo, fazer prece, orar por ele, pedir a Deus misericórdia por aquele que não tem simpatia por nós. Como é importante nós sabermos disso, porque aí não guardamos para nós nossas emoções, nossos sentimentos, mágoa, ressentimento, querendo vingança, querendo que o outro se dê mal, porque isso vai fazer também mal para nós. Ah, não, ninguém me pega, ninguém me faz mal, estou bem. Nós podemos ficar bem, até por como se diz assim, por nós até nos dar conta, sair da sintonia daquele espírito. Mas nossos amores, nossos filhos, netos, marido ou mulher, às vezes não pega, mas pega aquele mais frágil que está com o campo espiritual aberto, através de escolha, de pensamento, de atitude. Então, a atitude nossa, às vezes, levam à sintonia de espíritos por motivos que não têm simpatia conosco. Então, nós temos que ter essa paciência, essa tolerância, nós temos que buscar ser misericordioso, nós temos que amar, nós temos que entender, nós temos que ser bondosos, caridosos, uns com os outros. Olhar o outro como irmãos nossos. Vamos pensar assim. Nós buscamos ser bom com aqueles que não amamos, que não temos afinidade. Nós precisamos amar esses irmãos, precisamos fazer o bem para esses irmãos, para que nós também possamos receber o bem, a fraternidade, o carinho, a atenção dos irmãos que também não se simpatizam conosco. Não sermos avessos às criaturas irmãs nossas. Entender nossos irmãos de caminhada, que são irmãos nossos, que precisamos nos perdoar, porque nós também não somos perfeitos. Nós também criticamos, nós erramos, nós nos equivocamos. Quantas vezes nós nos equivocamos? Passa um filmezinho quando nós estamos assim conversando aqui, né? Quantas vezes nós nos equivocamos, falamos palavras não muito legal, nós já repreendemos até pai e mãe quando eram adolescente, jovem, né? Quantas vezes nós somos imaturos, né? Em situações que poderia ali ter cessado, morrido, mas nós a fomentamos, nós criamos situações que tornam-se às vezes volumosas, grandes e de perturbação, né? Perturbação. Como é importante nós também ter paciência com nossos pais que estão idosos. Quantos de nós já tem o pai bem idoso, a mãe? Eu não tenho mais, que eles voltaram para a espiritualidade com 50, 40 anos e pouco. Mas aqueles que têm o pai e a mãe de 80, 90, que agora estão tendo uma vida mais longa, vamos aproveitar a companhia desses pais. Não vamos entrar brigando, criticando, porque na mente deles, o entendimento deles é isso, é agora, é a vivência que eles tiveram. Por que perder a paciência com aquele avô, com aquela avó?
Vamos fazer o que nós pudermos para aquele pai, para aquela mãe que nos cuidou, que nos amamentou, que deixou de comprar as coisas para si, para dar para nós. Muitos passaram por isso, que os pais deixaram de comprar um alimento melhor, uma roupa, para dar para nós. Né? Então, vamos cuidar agora, eles estão velhinhos. Muitas vezes eu ouço eu perderem a paciência, botarem num asilo, nada contra os asilos, pelo amor de Deus, mas coloco para não ter o envolvimento com aqueles irmãos, para não ter a paciência de cuidar eles, de olhar para eles das limitações, que repete, que fala a mesma coisa. E nós? Será que nós não vamos passar por uma situação semelhante? Sabia quando nós fizemos ao outro nós doamos todo o amor, toda a bondade para o outro? Nós somos tratados igualmente por alguém que surge na nossa caminhada. Se eu sou bom, eu vou receber bondade. Mas se eu fui mal, eu vou receber maldade. Então, chegar lá pelos 90, na solidão, sozinho, ninguém se importando por mim, pensa bem como eu vou me sentir. Frágil emocionalmente. E é isso que acontece com nossas vós. Vamos cuidar dos nossos velhinhos, dos nossos irmãos de humanidade, dos nossos filhos, que às vezes estão doentes, têm limitações, têm dificuldade. Vamos olhar para um vizinho que mora do lado da nossa casa, que está numa cama. Sabemos pela boca dos outros que lá na casa tal tem um vizinho que está na cama e a mulher cuida. Por que não bater e dizer: a senhora está precisando, ou o senhor, de uma ajuda? Eu estou aqui do lado. Isso é disponibilidade. Isto é bondade, é amor, é caridade, é ter esse desprendimento com o próximo. Muitas vezes nós dizemos: não tenho paciência. E falamos: não tenho paciência, porque nós não estamos construindo a paciência. Diante das provas, por que perguntamos? Para que a paciência? Diante das provas que surgem no nosso caminho, muitas vezes perguntamos: por que a paciência? Mas sabia que quanto mais nós tivermos paciência, tentarmos, ter a paciência, buscar esta construção, nós mantendo num sentimento de paciência, nós vamos nos tornando mais tranquilo, mais calmo, mais asserenado. Não existe o injustiçado, não existe o injustiçado, meus irmãos. Porque, como no início eu falei, o plano espiritual preparou a nossa encarnação aqui, com tudo dentro das necessidades de cada um de nós. Se temos dificuldade, passamos algum sofrimento, é porque nós pegamos atalhos. Os atalhos muitas vezes fazem com que nós ficamos fragilizados. Ou, lá no plano espiritual disseram: tal período tu vai ter que passar por uma prova. Mas ela pode ser essa prova leve ou forte, pelas nossas escolhas, pelos nossos pensamentos e atitudes. Tudo está na lei de Deus. Tudo Deus promove, mas Ele é misericordioso, Ele não abandona nós, Ele nos ama, Ele quer que a nossa felicidade, Ele quer que nós sejamos melhores uns com os outros. Emmanuel, proclamamos os méritos de paciência, segundo o seu merecimento. Deus tem paciência conosco. E isso aí que me chama a atenção estudando. Deus tem paciência. Mas como Ele precisa ter paciência com nós, né?
Que vergonha, eu estava pensando, né? Pelas nossas dificuldades, pelas nossas limitações. Nós queremos tanto acertar, né? Nós vamos assim, cada dia certinho. Mas chega lá adiante, nós damos uma derrapada. Mas Deus nos ama, né? É Pai, né? Então Ele nos perdoa. Né? Nós não perdoamos aquele que nos faz o mal, mas Ele nos perdoa. Porque Ele sabe que amanhã depois nós, como filho pródigo, vamos voltar à casa do Pai, buscando ajuda, buscando um amparo, buscando tudo aquilo que precisamos para o nosso equilíbrio, a nossa felicidade. O Espírito amigo nos diz assim, para encerrar, porque já está na hora. A vida é difícil, bem eu sei. Compõe-se de 1000 nados, que são outras tantas picadas de alfinete, mas que acabam de inferir, se porém atentarmos nos deveres que nos são impostos, nas consolações, compensações que por outro lado recebemos, havemos de reconhecer que são bênçãos muito mais numerosas do que as dores. Então nós recebemos bênçãos mais numerosas do que as dores, né? O fardo parece menos pesado quando se olha para o alto. Olhar para o alto, agradecer a Deus pela vida, pela experiência, mesmo que em momentos de dor nos torna mais forte, do que quando se curvar para a terra a fronte. Coragem, amigos, tendes no Cristo o vosso modelo, mais sofreu Ele do que qualquer de vós, e nada tinha de que penitenciar, ao passo que vós tendes de espiar o vosso passado. Jesus não tinha nada, sofreu, passou por toda aquela situação que todos nós bem conhecemos, mas nós estamos aqui para espiar o nosso passado, que é pelo véu do esquecimento da misericórdia divina, não lembramos. E que bom nós não lembramos, não é verdade? E agora eu vou dizer para vocês quem é o amigo. O Espírito amigo que nos traz essa mensagem bela do Evangelho. Quem tiver o Evangelho segundo o Espiritismo, leiam ela. É capítulo 9, versículo 7. Que vos tendes de espiar o vosso passado e de que vos fortalece para o futuro. Sedes, pois, pacientes. Sedes cristão. Essa palavra resume tudo. Um espírito amigo. Abre 1862. Joana de Anjos, mentora do Divaldo Pereira Franco. Ela tem 2 mensagens no Evangelho segundo o Espiritismo. Nossa querida Joana, que sempre nos traz coisas positivas, boas, para nosso conforto, nosso socorro. Então, muita paz, meus queridos irmãos, que saiam daqui abraçados por essa equipe de amor que nos consola, que cuida de nós, que nos fortalece, que nos dá amparo, que nos dá energia. Acredite sempre, ninguém está só. Esse Pai de amor, esse Mestre amigo, Maria de Nazaré, olha por cada um de nós. Muita paz.